Oi, anime-se porque eu, você e a minha garrafa tropical estamos estudando a organização administrativa. Já tem muitos vídeos, né? Já começamos a falar da administração pública indireta e especificamente das empresas estatais. Então, se você não viu os vídeos anteriores, aqui em cima tem um link da playlist completa para você ver. As empresas estatais, elas são formadas por empresas públicas, que nós já estudamos no vídeo anterior o conceito, e pelas sociedades de economia mista, né? Isso. E eu dizia para vocês que como ambas são empresas públicas e como elas têm muitos pontos em comuns, por uma questão didática, eu ia passar para vocês as duas juntas. E aí, então, nós vamos matar dois coelhos com uma só cajadada. Vamos estudar as empresas públicas e as sociedades de economia mista juntas, certo? E aí o primeiro ponto que nós vamos ver neste vídeo, como é então que elas vão ser criadas? Como é que vai se dar a criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista? E mais, como é que eu faço para extinguir, uma vez que elas já existem, como é que elas vão ser extintas? Ora, a criação dessas empresas estatais, nós já vimos que é autorizada por lei, né? Para criar, então, uma empresa estatal, eu preciso de autorização por lei. Beleza. Mas a criação efetiva, eu vou dizer que de fato ela existe, que de fato ela foi criada a partir do registro dos seus atos constitutivos. Então, quando eu registro essa empresa pública ou registro essa sociedade de economia mista, quando eu registro os seus atos constitutivos, aí sim eu vou dizer que ela foi efetivamente criada. Ô Catarina, mas quando é que eu vou ter a extinção de uma empresa pública? Ou quando uma sociedade de economia mista vai ser extinta? Ora, gente, eu disse que para criá-la eu preciso de autorização por lei, né? Para extingui-la, com a publicação da lei que dá baixa no registro, eu já tenho a extinção, certo? Então eu tenho que publicar a lei que dá baixa no registro dessa empresa estatal. Bom, agora nós vamos estudar o objeto. Qual é o objeto da empresa pública? Qual é o objeto da sociedade de economia mista? Com outras palavras, quer dizer assim, ó, o que é que elas fazem? Quando eu pergunto o objeto de uma empresa estatal, com outras palavras, estou perguntando o que é que elas fazem? Para que é que elas servem? O que é que elas fazem? Ó, duas coisas. Ou exploração de serviço público ou atividade econômica. Então, uma empresa estatal ou ela explora o serviço público ou ela explora alguma atividade econômica. Aí você já está com a mão para cima, assim, Catarina, eu tenho uma dúvida, diga aí. O que seria uma atividade econômica? Porque serviço público eu sei o que é, agora atividade econômica eu acho que eu não sei o que é que significa não. Gente, uma atividade econômica é a produção ou comercialização de bens ou serviços que são próprios da iniciativa privada. Então, atividade econômica é você produzir ou comercializar bens e serviços que estão aí para o uso da iniciativa privada. Aí você já ficou com a pulga atrás da orelha, Catarina. Então, se você está falando de bens e serviços da iniciativa privada, significa que o Estado, através dessas empresas estatais, vai competir com particulares? Gente, olha só, eu estou dizendo que o objeto das empresas estatais é explorar tanto o serviço público quanto a atividade econômica. E a atividade econômica vai se debruçar na iniciativa privada, certo? Então, com outras palavras, significa assim, que nesse caso aqui de explorar a atividade econômica, o Estado, através dessas empresas estatais, vai competir com particulares. Agora, é sempre que o Estado pode fazer isso? Não. Vamos dizer que uma construtora que constrói apartamentos de alto luxo está tendo muito lucro. E aí, então, o Estado vai poder, para competir com essa construtora, fazer também apartamento de alto luxo? É assim que funciona? Gente, olha só. A Constituição Federal vai dizer que, para que o Estado possa competir com particulares, ele só vai poder fazer no caso de imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Então não é assim que o Estado vai poder a qualquer tempo usar uma empresa estatal para competir aí com os particulares. Não, ele só vai competir com os particulares
nas situações em que a Constituição Federal autorizar, que é em caso de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, certo? É de interesse coletivo que o Estado construa prédios de alto luxo para competir com essa construtora? Não, né? Só nesse exemplo, aparentemente não. Então, aqui não cabe. Tudo bem? Beleza. E qual é o regime jurídico, então, dessas empresas estatais, Catarina? Ó, a gente já estudou no vídeo anterior, e se você não lembra, vai lembrar agora, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, você não vai esquecer isso. Embora elas sejam empresas estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Mas ainda assim, irão incidir sobre elas normas de direito público e normas de direito privado. Então, elas são especiais, né? Ora, elas são empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, e sobre elas vai incidir tanto as normas de direito privado, quanto as normas de direito público. Aí você certamente já está com a mão para cima. Catarina, quando é que vão incidir sobre elas as normas de direito público? Ora, quando elas prestarem serviço público. Lembra que tem aqui no objeto, ó, serviço público? A gente não falou isso? Falou. Então, fácil. Quando elas forem explorar serviço público, vão incidir sobre elas as normas de direito público. Ô Catarina, mas e as de direito privado? Quando é que vão incidir? Fácil também. Quando elas explorarem atividade econômica. Quando elas explorarem atividade econômica, aí vão incidir sobre elas as normas de direito privado. E aí, sem perceber, você já aprendeu criação e extinção de empresa pública e sociedade de economia mista, qual é o objeto delas e o regime jurídico. Olha que maravilha! Sigam comigo que nós vamos continuar estudando aqui as empresas estatais. Aqui embaixo já tem o próximo vídeo. Não deixe de assistir. Um cheiro e até a próxima!